Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa sexta-feira, dia de oração, silêncio, jejum, penitência, abstenção de carne, devemos meditar hoje em nossos pecados e desejar a nossa conversão. No dia de hoje, o Senhor vai nos ensinar a respeito da necessidade de fortaleza, essa virtude tão importante. Como ela é possível? Bom, o amor, quando já maduro em nosso coração, não pode ficar ocioso, ou seja, nada produzir, ou não amar, ou não corresponder ao anseio do Senhor em amar, como também não pode ficar sem defender o amor de seu querido. Assim, a fortaleza é consequência do tanto que se ama. Amor se transmuta em obras, mas também na defesa do seu querido, do seu amado, do nosso Senhor Jesus. Portanto, peçamos ao Espírito Santo que nos dê, já nesta manhã, um grande coração voltado a esta fortaleza e a caridade ardente para buscá-lo com todo o nosso desejo, com toda a nossa vontade. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença e vos pedimos, Senhor, que tenhamos muita fortaleza, pois de fato, muitas vezes, não só a gente não busca obras que correspondam a este amor, como a gente busca incessantemente ainda as obras de nossos apetites e paixões desordenadas. Dai-nos, Senhor, a fortaleza para guardar o amor por vós. Esse amor sempre se desperta em nosso coração quando estamos a rezar, quando estamos a receber os sacramentos, quando estamos ouvindo uma pregação. O nosso amor, de repente, cresce. Então, Senhor, dai-nos fortaleza para defender este amor que temos por vós, para que ele tenha condições de crescer também. Assim vos pedimos por intercessão de Santa Cecília, Virgem e Marte, que celebramos hoje sua memória, e também nos ajudará a compreender a vossa mensagem ao nosso coração. Pedimos também a intercessão de nossa Mãe, a sempre Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje está narrado para nós em Lucas 19, versículos de 45 a 48. Nós meditamos sobre este evangelho alguns dias atrás, mas hoje vamos então meditar num contexto diferente, né? A palavra sempre renova em nós o que o Senhor deseja nos comunicar. Então assim diz: Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito: Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Bom, meus irmãos, esse fascínio, né, que existe no coração dos homens quando ouviam Jesus falar, ele vem por meio de uma correção também. Então, muitas vezes, o que desperta em nós amor é quando o Senhor manifesta de maneira muito incisiva, né, o que nós devemos fazer e como nós somos vistos por Deus. Então, Jesus chegou ali no templo e esse templo estava pervertido, digamos assim, em seu propósito e também naquilo que se praticava lá dentro. Devia ser uma casa de oração, mas de maneira sacrílega estavam tornando uma casa de comércio, de bagunça, nada propício à oração, ao encontro da verdade, ao encontro de Deus, à meditação e à santidade. Então Jesus chega e de maneira enérgica, né, traça ali um chicote de couro e expulsa os vendilhões, derruba aquelas barraquinhas todas que estavam fazendo. E, com certeza, em alto pulmão, corrigia o coração dos homens, dizendo, que deveriam sair, deveriam ir embora, que eram ladrões. Então, com certeza, muitos de nós pensaria assim: nossa, ao ouvir isso, eu nunca mais voltaria ali. Será? Será mesmo? Porque Jesus então restabelece uma outra coisa.
Ele estava todos os dias a pregar no templo, como está na palavra aqui que nós acabamos de ouvir. E esse pregar de Jesus, então, ao expulsar as nossas más intenções, nosso comportamento sacrílego, nossa falta de respeito para com o sagrado, para com Deus, Jesus expulsa isso primeiro para depois ele ter liberdade de pregar. Então, o amor está presente no Senhor, até mesmo nesta energia de nos corrigir. E nos corrigir de uma maneira, né, branda até, porque, de fato, chicotadas, né, não se comparam ao peso da ofensa dos homens que, para serem salvos, receberiam, né, o seu sangue, o seu corpo, a doação de sua vida. Então, de fato, o Senhor, de maneira muito enérgica, corrigia. E ao perceberem, né, Jesus o tempo inteiro pregando, o tempo inteiro ali no templo, todos os dias, isso gerava fúria apenas nos corações que não queriam ter comunhão com ele, que não queriam compreender o seu amor. Mas nos outros eles ficavam extasiados, inebriados, tomados de amor, de novas obras, de um novo serviço, como também faziam defesa de Jesus. Por que que então seus opositores não conseguiam, né, colocar as mãos no Senhor? Porque percebiam que Jesus tornava-se amado e defendido por aqueles que se faziam fortes nesta pregação, nesse conhecimento do Senhor, nessa verdade, que não poupou, né, esforço, empenho, dureza e rudez também ao pregar. Você pode dizer assim, Fábio, mas eu tenho ouvidos muito delicados. Eu não posso parar com todo tipo de palavra. Palavras me doem, me machucam, eu não posso com isso, eu não posso com aquilo. Será? Por quê? Porque a ofensa que a gente provoca em nós mesmos pelo pecado, mesmo ele parecendo doce em nossos lábios e parecendo doce em nossas entranhas, após ele provoca uma falta de graça, uma descomunhão, uma separação tão imensa com o amor, com a verdade, que isso gera em nós o pior vazio possível. É como sentisse usado, percebesse realmente usado e percebesse um lixo, né, transfigurado naquilo que entrou doce por aqui, né, alojou em nosso coração e logo nos levou a experimentar um estado de alma putrefo, podre, né, exalando então a carniça que tornou-se a nossa vida espiritual. Isso é um mal maior, mas que entrou doce. Mas quando a correção chega, mesmo de maneira dura, né? Um pouco amarga a boca e um pouco estranha em nossas entranhas, depois isso se assenta e percebemos como eu sou amado, como eu sou querido, como de fato a minha alma para Deus tem algum sentido, propósito. Então, isso até é corroborado pela leitura de hoje, né, do livro de Apocalipse, que diz o seguinte: olha só o que São João fala lá no capítulo 10 de Apocalipse, versículos de 8 a 11. Diz assim, ó: aquela voz do céu, que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto na mão do anjo, que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou, pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei na mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse, deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Vejam, a palavra, né, dada pelo anjo que está acima da terra e do céu, parecerá estranha aos homens mundanos, aqueles que estão, então, desviados da ordem da graça, né? Parecerá estranho nas entranhas. E muitas vezes, meus irmãos, é exatamente isso o que a exortação grave de Jesus causou, né? Um desconforto. Mas aproximou os homens da verdade. Portanto, não venhamos a discutir o método de Jesus quando nós entramos em conflito com a preciosidade de sua lei, de sua palavra, né? Pega o livrinho da mão do anjo e come, né? Se alimenta dele. Enfim, quando nós recebemos até mesmo a Eucaristia, de fato ela vai trazer divisão em nosso coração.
Aquilo que deve ser fortalecido recebe um alimento de fé. Aquilo que deve ser arrefecido, extinto de nosso coração, deve entrar em inanição também. Assim, por exemplo, nos afirma, né, uma grande fortaleza, Santa Cecília, por meio de seu testemunho. Ela viveu no século III, em Roma, ela super devota, né, gostava de rezar as horas litúrgicas, né, as laudes, as antífonas, e vivia a cantá-las, a entoar esse louvor a Deus. Então, por mais que a palavra fosse difícil de cumprir, Santa Cecília encontrava nisso grande louvor para a sua vida. Ela tinha feito o voto de castidade celibatária, mas foi proposta em casamento, né, por Valeriano, que era um homem de posses na época. Mas ele recebeu a palavra dada por Santa Cecília antes do matrimônio, e esta o convidou para que no matrimônio fizesse também voto de castidade. Ele aceitou. E assim como esse louvor do coração de Santa Cecília encantou seu esposo para viverem um matrimônio seráfico, né, um matrimônio josefino, também o cunhado dela foi convertido. Até mesmo o algoz, né, dos três, que os levou à prisão, né, foi convertido, o Máximo. E, enfim, aquela onda de conversão provocada pelo coração dela, de seu esposo, de seu cunhado, né, foi logo tida como inoportuna, tanto pelo imperador da época, né, como também pelo prefeito, que os mandaram logo para a prisão, martirizaram primeiro os homens, depois colocaram Cecília em um lugar onde ela poderia abjurar a fé, né, não ter fortaleza. E pelo cômodo, Santa Cecília escolheu não. Ela passou por tortura, mas manteve seu coração como estava, totalmente disponível a Deus. Ela foi então passar por uma tentativa de degola que por 3 vezes falhou. E mesmo estando ali em condição deplorável de saúde, passando alguns dias, né, em privação de muita coisa, ela só extraía do seu coração um louvor, a recitação de uma antífona em adoração a Deus. Portanto, meus irmãos, a gente pensa assim: qual é a razão, né, para se ter fortaleza, para defender a Deus, para defender a fé, para defender este amor? É amor, né? Então a gente só, né, vive pelo amor do querido e só defende aquilo que a gente muito ama. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.